Muito bem, então o Telescópio aqui junto com você, trazendo também o restaurante Vila Rosa, tão importante aqui na nossa cidade, que voltou com seu atendimento então através lá no seu salão, né, o salão clássico aqui do Vila Rosa. Você pode fazer o seu almoço lá com muita qualidade. E você que está acompanhando aqui com a gente, nós temos o José Luiz Nogueira, ele que é uma figura aqui da cidade, historiador de Itapetininga, e vai contar um pouco com a gente aqui a respeito dessa genealogia aqui de Itapê. Esse ano é um ano importante aqui para Itapetininga, né? 250 anos da nossa história, nada melhor do que conversar então com o José Luiz Nogueira. José Luiz, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto, saúde e alegria para todos. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui em companhia de vocês. Bem, José Luiz, conversando agora já a respeito então desse trabalho, né? Eu gostaria primeiro de conhecer um pouco mais, né? De saber de onde surgiu esse interesse pela genealogia, pela história das coisas, pelas ligações aí com os antepassados aqui na sua vida principalmente. Esse negócio já é bem antigo, né? Quando eu comecei a fazer genealogia da família, porque eu sou descendente do fundador de Itapetininga, sou descendente do fundador de São Miguel Arcanjo, descendente do fundador de Baipendi e assim por diante. Então, a gente tendo tantos parentes assim dentro da historiologia, e nós então, quando eu comecei a fazer a minha genealogia, eu fui encontrando todos esses personagens, e cada vez então foi aumentando o interesse. Então, quando eu estive aqui no cemitério de Itapetininga, andei em todos os túmulos registrando os nomes, datas de nascimentos, datas de falecimentos, o que gerou o nosso primeiro livro da genealogia de Itapetininga. Isso já em 2005, já tem 15 anos que nós fizemos o nosso primeiro livro. E aí a gente não parou mais, estamos sempre fazendo, sempre que possível, atualizando a genealogia. Temos um site na internet também que chama-se Genealogia Itapetiningana, onde tem aproximadamente 80 mil nomes, e estamos fazendo agora um vídeo falando sobre a fundação de Itapetininga e contando com a participação de 10 companheiros nossos, confrades e confreiras do Instituto Histórico de Itapetininga. A gente não para, a gente está em uma atividade o tempo todo aí envolvido com a genealogia de Itapetininga. Muito bem, então acho que é algo mesmo que chama bastante atenção, né? Acho que as pessoas muitas vezes elas não pensam muito nisso, mas é algo que quando ela se dá conta, né, que existe toda uma linha, que existe toda uma história sendo contada através da genealogia, isso desperta um grande interesse, né? E falando justamente a respeito disso, né? Como que é feito esse estudo, né? São através, vamos dizer assim, das certidões de nascimento, tem que ir para os locais para achar alguns registros, é feito em cima de documentos, às vezes feito em cima também de histórias que o pessoal vai contando, como que é feito? Para a gente fazer a genealogia, então a gente até quando as pessoas, como montar a sua própria árvore genealógica, a gente faz o seguinte, a gente primeiro começa com a certidão de nascimento da gente. Então você anota lá o seu nome do pai e o nome da mãe. E na certidão de nascimento você já tem os avós maternos e avós paternos, então você já tem 3 gerações. Então, e depois você pega os documentos do seu pai, da sua mãe, e daí vai fazendo mais 2 gerações, e assim sucessivamente. Mas chega uma hora que você não tem mais informação. Pergunta para o pai, pergunta para a mãe, pergunta para o avô, pergunta para a avó. Bem, não vai no cartório, vai no cemitério. Olha, a coisa vai longe, vai na internet. Na internet nós temos diversos sites hoje que facilitam as pesquisas, então elas têm muita informação. E a gente encontra outras pessoas das mesmas linhagens, das mesmas famílias, também fazendo pesquisa. Daí a gente ajunta um com o outro, ajunta tudo que tem. E isso acaba gerando. Por isso que quando eu fiz o nosso primeiro livro, Genealogia de uma Cidade de Itapetininga, aqui que nós encontramos os nossos antepassados, né? Eu sou pentaneto de Domingos José Vieira, o fundador de Itapetininga, ex-neto de Salvador de Oliveira Leme, o Sarutaiá. Então a gente vai começando a gostar cada vez mais da história de Itapetininga, o que me fez envolver profundamente e criar o Instituto Histórico. Hoje nós temos 50 membros, mais ou menos, todos que gostam da mesma coisa e que fazem pesquisa.
Mas quem tem interesse em fazer a árvore genealógica, começa por você. Você, pai, mãe, e assim você vai chegando em gerações. Eu cheguei até os nossos antepassados, cheguei ao cacique Tibiriçá, aí a Índia Bartira, e assim vai. Tem um monte de gente que faz parte da nossa genealogia. Olha só, que interessante, né? Algo que chama muita atenção. Tudo isso está publicado no nosso site, né? Que nós temos um site na internet, que é jlnogueira.no comunidades.net, onde todos podem ter acesso a essas informações. Lá nós temos informações de muitos itapetininganos e também de todos os fundadores de Itapetininga. Olha só que legal. Daqui a pouquinho nós vamos falar da fundação mesmo, desse momento aqui de Itapetininga, mas antes ainda gostaria de perguntar, na sua opinião, né, José Luiz, falando a respeito principalmente dessa questão, dessa ligação, né, com seus antepassados, né, com a sua árvore genealógica, você vê que talvez isso se perdeu um pouco nos dias de hoje, né, porque antigamente nós víamos, principalmente em filmes ou em narrações de histórias, nós vemos, eu sou filho de não sei quem, neto de não sei quem, né, a pessoa ela ia falando, isso era uma forma dela se reconhecer, de certa forma, mostrar quem ela era, né? Hoje, talvez as pessoas perderam um pouco disso, assim, você vê? Eu acho que não, porque eu vejo pelas informações. Eu recebo uma média de 150 e-mails por semana, pedindo informações genealógicas de pessoas aí. Eu tenho um companheiro nosso que só cuida de brasões e armas, esses negócios, que é o Afrânio. Então, quando o pessoal quer saber de armas, troços, arquivos, eu mando tudo para ele. Responda que ele tem todos os arquivos. São milhões de arquivos e sobrenomes que existem no mundo. E as pessoas pedem informações. Então, acho que não existe o desinteresse, não. Acho que até a procura é grande. Todo dia nós abrimos nossos e-mails e encontramos pedido. Olha, eu quero saber o sobrenome tal, qual é a origem do nome. E daí pergunta, fulano de tal, meu avô nasceu em Itapetininga, será que você tem informação? Olha, todo dia nós temos pedidos dessa natureza. O nosso companheiro Afrânio, todo dia ele me passa a cópia dos e-mails que ele responde, e eu também passo para ele das coisas que eu respondo. Com isso nós vamos juntando as informações e ampliando o nosso arquivo de dados. Nós temos dentro do nosso computador, como é que a gente chama assim, um programa de genealogia que é gerado pela Family Search, que é a Igreja Mórmon, que ela mantém os arquivos do mundo inteiro. Eles têm cópias do mundo inteiro nos seus arquivos. E hoje está tudo disponibilizado através do site na internet. E quem quiser achar uma certidão do seu avô, bisavô, trisavô, entra no site da Family Search e você vai encontrar. Olha só que legal, nós vemos aí esse trabalho está mais vivo do que nunca, é sempre muito importante, né? Conhecer. E falando agora a respeito da nossa cidade, né? Essa história aí que nos liga a todos em comum, que tem ligação então com a sua família, aí, com seu pentavô aqui, Domingos José Vieira, né? Então, como que foi essa história? Até pro pessoal, vamos dizer assim, nós estamos aí num ano festivo aqui para Itapetininga, né? 250 anos aqui da nossa cidade. Como que você explicaria um pouco aqui a respeito de Itapetininga, José Luiz, por favor? Nós estamos fazendo agora um vídeo contando com a participação de 10 colegas nossos, onde eu estou contando a história de Domingos José Vieira. Domingos José Vieira nasceu na freguesia de São João de Vieira, lá em Portugal. Termo de Guimarães arcebispado de Braga. E a maioria desse pessoal que veio para cá, tudo é daquela região de Braga, um é de São Martinho, o outro é de Santa Eulália, e assim vai. Então esse pessoal, parece que todo mundo se reuniu aqui em Itapetininga, então tinha portugueses, todos por aqui. Então nós estamos contando nesse nosso vídeo, até mandei para o rapaz que estava aí, o nosso link para o caso dar uma mostradinha no que nós fizemos já. Então nós temos os companheiros que estão falando sobre isso. Domingos José Vieira, ele foi trabalhar nas minas de ouro de Apiaí. Apiaí fica a 160 quilômetros daqui, ele trabalhava lá. Com a queda de uma das minas, na época, ele já estava uns 15 anos morando lá, quando houve um rompimento, morreu gente e tal, e ele, desgostoso, ele acabou procurando um companheiro que já morava aqui no porto, onde tinha o registro de tropas. Aqui passava a estrada real do Viamão, que era o caminho das tropas, que saíam do Rio Grande do Sul com destino a Sorocaba. Era só caminho.
Então, e a parada, o pouso dos tropeiros ficava lá, onde é Vila Sotemo hoje, né? Então, nesse local é que tinha esse negócio todo. Então, o que aconteceu? Lá, Domingos Zé Vieira foi para lá e acabou não ficando muito tempo lá. Achou que o passo não estava bom, não sei o que lá, e caminhou uma légua aproximadamente e veio para onde? Aqui na rua Quintino Bocaiúva, ali próximo ao Ribeirão do Chá, onde hoje tem um posto de gasolina. Ali ele fez a casa dele. É assim que começa a história de Itapetininga. Tudo isso está em nosso vídeo, que logo, logo nós iremos lançar. Vamos aguardar um pouco, e logo todos vão tomar conhecimento. Muito legal. Eu assisti a primeira parte desse vídeo que você disponibilizou aqui pra gente, né? Ele já traz ali, principalmente o histórico, né, de Domingos Zé Vieira, mas depois também vai ver toda essa parte aqui da cidade. Nós temos aqui, eu vou pedir pro pessoal colocar um trechinho aqui, só para despertar um pouco mais ainda o pessoal que está assistindo com a gente aqui, o interesse, então, por assistir, né? Faz parte, né, nesse ano agora, entender um pouco mais aqui da nossa história, essa ligação com as nossas ruas aqui de Itapetininga e tudo mais. Pode colocar na tela aqui pra gente um trechinho do vídeo. Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é José Luiz Nogueira e eu sou pesquisador de História Regional e de Genealogia. Já escrevi alguns livros sobre a história de diversas famílias da cidade de Itapetininga e também da nossa região. Escrevemos também alguns atlas escolares histórico e geográfico e neste nosso vídeo nós pretendemos contar a história do nosso quinto avô, ou pentavô, como se diz na genealogia, Domingos José Vieira. Esse é o nome dele, o fundador de Itapetininga. Muito bem, feita a nossa apresentação, vamos à história de Domingos José Vieira, o capitão-mor de Itapetininga. Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Esta é a cidade de Vieira do Minho, localizada no distrito de Braga, região do norte de Portugal. Aqui nasceu o personagem principal desta nossa história, Domingos José Vieira, o fundador de Itapetininga. Domingos José Vieira. Então aí nós vimos alguns trechos aí, você viu, né, que é algo muito bonito, muito bem feito aí pelo pessoal, pelo José Luiz Nogueira aqui, para trazer pra gente um pouco dessa história aqui de Itapetininga. Dá para acompanhar mais através do canal aqui, daqui a pouquinho nós vamos trazer para você. E também agradeço ao Fábio Madeira que mandou aqui boa tarde, uma ótima quarta-feira a todos. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado por estar acompanhando aqui com a gente também. Você que tem alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta desse tema tão interessante que é a genealogia aqui da nossa cidade, é só você mandar aqui através do facebook.com/TV Itapê. E José Luiz, falando agora a respeito aqui, principalmente, né, nós vemos aí o nome, né, você citou alguns nomes de ruas aqui, e nós vemos que alguns sobrenomes, eles são muito importantes e muito comuns aqui na nossa cidade também, né? Tem respeito também a esses fundadores, a essas pessoas, vamos dizer assim, que foram tão importantes aqui na cidade, que foram as primeiras famílias aqui de Itapetininga, alguns sobrenomes que sempre são recorrentes aqui na cidade? Aqui a gente vê que todos os nomes de rua, tanto é que no nosso último livro que nós lançamos em 2016, esse aqui tem uma seção que chama-se Nomes de Ruas e Nomes de Praças. Aqui nós demos um destaque para falar sobre as ruas antigas, os primeiros nomes, porque todas as ruas, a maioria do centro da cidade, elas sofreram modificações quando da proclamação da República. Quer dizer, proclamou-se a República no dia seguinte, o pessoal, os vereadores se reuniram
e colocaram o nome dos republicanos em todas as ruas. Hoje é Campos Sales, Silva Jardim, Bernardino de Campos, Benjamin Soares, Prudente de Moraes, Saldanha Marinho. Então, é tudo nome de republicanos, pessoal da República. Isso houve na época que, logo após a proclamação da República, foram 15 dias após, mudou o nome de rua na cidade. Uma é Rua da Imperatriz, cada uma tinha um nome diferente. Enquanto depois, então, agora com uma nova, depois de novas políticas, novas gerações, das vereadores começaram a colocar nomes de pessoas, de famílias, né? Mas nós temos os nomes, assim, muitos importantes na cidade, né? Quer dizer, quando se fala em Júlio Preste, Fernando Preste, nós temos a Rua Salvador de Oliveira Leme, que é o Sarutaiá, que fica lá em cima, que esse também é parente nosso, e que faz parte daqueles que participaram das primeiras tratativas para a fundação de Itapetininga. Então, os nomes são muitos, e eu sugiro que dê uma olhada depois no nosso site, lá você vai encontrar os nomes e as biografias de cada um deles. É muito interessante. Muito bem, né? E falando aqui, você mostrou ali também, né? Você faz um trabalho em outras cidades aqui da região também, já fez trabalho também com algumas questões históricas, né? O que é o mais interessante para você, que desperta, né, essa paixão aí por procurar, por tudo, por conhecer, muitas vezes uma história que nem é da sua família, né? Mas que diz respeito aí à história de uma outra cidade, tudo. O que move você assim nessa busca, José Luiz? Acontece o seguinte, né? Na realidade o meu estudo principal é a história de Itapetininga. Então nós pegamos a cidade de Itapetininga, que hoje é o terceiro maior município, daqui a pouco vai ser o segundo, porque quem sabe quem é o segundo maior município do estado de São Paulo? Itapeva. Ela está para perder um pedacinho lá, e possivelmente vai passar para a terceira, e Itapetininga deve passar para segundo. Eu não sei se já aconteceu isso ou não, mas está para acontecer. E, então, assim, Itapetininga é o terceiro maior município, Itapeva é o segundo, quem sabe quem é o primeiro? Ninguém sabe. Normalmente as pessoas sempre erram. Iguape é o maior município do estado de São Paulo. E daí o que acontece? Em 1770 houve o desmembramento de Sorocaba, que era o maior município na época. Ele começava aqui, ele ia até Lages, Santa Catarina. Hoje, naquela época, tudo era estado de São Paulo. Tudo isso nós estamos contando nesse nosso vídeo agora, para que as pessoas possam entender como é que era. A capitania de São Paulo ia de lá, do Rio de Janeiro, ia até onde a divisa com o Rio Grande do Sul. Então, São Paulo era tudo isso. Depois vai desmembrando, virou Paraná, virou Santa Catarina, e quando no nosso mapa a gente mostra a cidade de Itapetininga ocupando um espaço enorme, ela divisa com Mato Grosso, divisa com o Paraná. E o que acontece? Eu resolvi fazer, então, as cidades que desmembraram de Itapetininga. Nós começamos aqui, começamos com Sarapuí. Sarapuí foi um município aqui vizinho, 30 quilômetros daqui, ele se desmembrou. Depois nós fizemos Pilar do Sul, que se desmembrou de Sarapuí e que se desmembrou de Itapetininga. Então, tudo é Itapetininga. Nós estamos trabalhando atualmente em Alambari. Alambari é outro município, um dos mais antigos aqui até da nossa região, que ele já existia, porque já era caminho das tropas, então ele era bem mais antigo. Então estou fazendo atualmente uma pesquisa dentro do município de Sarapuí, para lançar também em breve o livro Genealogia de Alambari. Sarapuí já foi, vamos fazer Alambari. Estamos fazendo pesquisa em Guareí, estamos fazendo em Angatuba, estamos fazendo São Miguel Arcanjo. Então todos esses municípios em volta de Itapetininga, Tatuí também, então tudo isso era Itapetininga, tudo Itapetininga. Itapetininga ia até a divisa com o Paraná, divisa com o Mato Grosso, era muito grande. Então, nós já fizemos o Atlas de Votorantim, já fizemos o Atlas de Lençóis Paulista. Então, as nossas pesquisas não param. Todo dia nós recebemos informações. E com isso a gente não para, a gente gosta. Quem não gosta da história? Ainda mais da nossa própria história, né?
Muito legal, e nós temos um recado também de alguém que gosta muito de você aqui, José Luiz, coloca aqui, somos fã desse cara, um beijo pai, Júnior e família, mandou aqui um recado para você, e também, José Luiz, falando agora aqui a respeito da nossa cidade. Meu pessoal, né, que tá lá... Oi, pode falar. O pessoal tá, eu divulguei o link, a nossa participação entre o pessoal dos nossos grupos e a nossa família. Eu tenho meu filho em Maringá, no Paraná, Júnior, família, tenho outro meu filho em Curitiba, o Márcio também com a família, nossos netos, todo mundo lá, gente, estamos aqui na TVI com o Guto Nunes. Nunes é nome do nosso antepassado também. Nunes faz parte da historiologia de Itapetininga, porque Domingos José Vieira, os seus filhos, todos eles eram Nunes Vieira, Maria Ana Nunes Vieira. Então a maioria tudo Nunes. Quando se fala Nunes, deve ter ligação com os nossos antepassados. Sim, meu pai conta também que acho que a mãe dele também tinha a questão de Vieira, o pai de Nunes, então tem uma ligação, eu não entendi direito ainda, mas eu vou buscar lá no site, lá, então qual que é o site aqui para passar para o pessoal, José Luiz? jlnogueira.no.comunidades.net. Agora, não precisa muito não, digita lá, Domingos José Vieira, já aparece o site, digita lá, Nogueiras do Brasil, digita genealogia Itapetiningana, vai no Google, digita genealogia Itapetiningana, aparece tudo isso. Muito bem, e tem também aqui uma pergunta, o Ricardo Irata, ele coloca aqui, parabéns pela pesquisa, professor, ele pergunta aqui, poderia nos explicar a importância de Júlio Prestes aqui para a nossa cidade? Acho que ele pegando também aqui um dos nomes, acho que um dos nomes mais conhecidos aqui de Itapetininga, de uma maneira breve, se o senhor puder colocar aqui pra gente, né, e também já fazer essa indicação, porque eu tenho certeza que no site deve ter bastante coisa também, né? Eu não entendi muito bem a pergunta, cortou aqui, dá para repetir? E dá assim, o Ricardo Irata, ele deu parabéns pela pesquisa e falou, professor, poderia explicar a importância de Júlio Prestes para a nossa cidade? Júlio Prestes de Albuquerque, esse é o nome dele. Confunde muito, existe uma família Prestes, entendeu? Que existem muitas ramificações de Prestes. Quer dizer, o importante é lembrar que Júlio Prestes era filho de Fernando Prestes de Albuquerque. Ele foi presidente do estado de São Paulo. Ele foi presidente do estado, naquele tempo chamava-se presidente, hoje é governador. Ele chegou até a ser candidato a presidente da República, ganhou, mas houve um golpe antes e o presidente que estava antes foi deposto, então ele também não pôde assumir a presidência. Dentro da historiologia não tem nada que ele fez para Itapetininga. Nada. Não, eu já consultei com todos os historiadores também que fazem parte aqui, então não tem. Ele fez muito pelo estado de São Paulo. Então, isso consta dentro da historiologia. Meu caro Irata, estamos aqui. Qualquer coisa, manda e-mail, a gente troca informações. Irata também faz parte da nossa pesquisa aqui. Nós temos alguma coisa aqui. Muito bem, então gostaria de agradecer bastante, Zé Luiz, pela participação aqui com a gente, por estar também contando um pouco da nossa história aqui. Eu acredito que dá para se trazer muito mais coisas ainda, dá para fazer vários programas aqui, né? Nós estarmos juntos aqui, trazendo justamente essa história de Itapetininga, os nossos antepassados, aqueles que fizeram história aqui na nossa cidade. E, Zé, muito obrigado pela participação. Se quiser deixar um recado final aqui para quem está acompanhando, e também transmito aqui para você o Marcelo Mendes Souza, ele mandou um abraço através do nosso canal do YouTube aqui para você também, mas fica aberta a câmera do telescópio para um recado para as considerações finais. Obrigado, Guto. Marcelo faz parte do nosso grupo do Conselho da Cultura de Itapetininga. Então nós estamos todos os dias aí reunidos, trocando informações, e atualmente nós estamos aí envolvidos no auxílio emergencial da cultura para aqueles que são artistas aí que precisam do auxílio da cultura. Eles devem fazer a inscrição, devem fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial. Isso, muito obrigado, Marcelo, pela participação. Olha, nós estamos trabalhando aqui, fazendo esse nosso vídeo, todo dia nós estamos juntando as entrevistas que o pessoal está mandando, que é a entrevista, como é que é, os depoimentos e explicações que constam desse nosso vídeo. Esse que você mostrou é só um comecinho, mas ele vai, ao todo, são 40 minutos, são 10 pessoas que falam nesse vídeo e que vão contar a história da Fundação de Itapetininga. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, um abraço a todos que nos assistiram,
todos e todas, né? Quer dizer, todas as pessoas que estão aí participando conosco. E se tiverem informações que possam nos ajudar, mande, escrevam, mande e-mail, porque eu tenho o maior prazer em responder a todos. Um grande abraço a todos, o pessoal da TVI, mais uma vez, ao nosso diretor da TV também, faz tempo que eu não o vejo, e esse negócio da pandemia está deixando a gente meio assim, distante das pessoas. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Então conversamos aqui com José Luiz Nogueira, ele que é historiador aqui de Itapetininga, contou um pouquinho da nossa história. Você que quer acompanhar, é só você colocar então lá no canal José Luiz Nogueira no YouTube. Então você consegue assistir esses vídeos então que estão sendo preparados aí com muito carinho para contar a história da fundação da nossa cidade.